A Bíblia do crente tem que ser conhecida no todo, né? Mas um dos textos mais trabalhados é o capítulo 1 de João. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. João, capítulo 1, do 1 ao 14. João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui, irmãos, vamos mais uma vez orar, pedindo ao Senhor bênção, para esse momento de pregação, que Ele ilumine nosso entendimento nesta noite. Senhor, nós te agradecemos por este domingo, o último domingo do ano de 2025. Chegamos até aqui, ó Pai, assim te aprove. Estamos aqui celebrando, te agradecendo por todos os domingos que tivemos aqui, que o Senhor nos trouxe para te adorar, para aprender a tua palavra, e assim continuamos, ó Pai. E te pedimos que possamos continuar os domingos de 2026, nos reunindo para a celebração, para a adoração, porque foi para isso que o Senhor nos escolheu, foi para isso que o Senhor nos predestinou, para sermos um povo que adora o teu nome. Seja com essa mensagem nesta noite, que o teu povo seja ricamente aqui, essa pequena parcela do teu povo que representa, edificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como eu disse, nós não comemoramos aqui, não foi no dia 25, foi na quinta-feira, um culto em comemoração ao nascimento de Cristo. Como é de costume, na maioria das igrejas presbiterianas, na maioria das igrejas evangélicas, comemoram essa data. A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25. É uma polêmica hoje essa discussão, né? Muitas seitas, elas brigam, condenam esse tipo de culto comemorativo do nascimento de Cristo no dia 25, porque a Bíblia não diz a data que Jesus nasceu. E aí é um argumento para as seitas, né? As seitas, elas são ferreamente contrárias a qualquer celebração natalina, né? Principalmente com esses desvios que nós temos nesse feriado, né? Papai Noel, esse comércio exacerbado, que nada tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Mas seria de fato errado comemorar o nascimento de Cristo nessa data? A igreja ortodoxa, os cristãos orientais, a igreja católica do Oriente, comemora em janeiro, não é em dezembro. Lá eles vão comemorar agora em janeiro o nascimento de Cristo. Não é como os ocidentais, que é no dia 25 de dezembro. Eu já fui adepto da opinião de que comemorar o nascimento de Cristo dia 25 de dezembro era paganismo. Foi a igreja católica que criou isso, porque era a data que se comemorava o nascimento do Sol Invicto. O Sol Invicto é um deus antigo, que hoje mal se menciona ele, só encontra nas pesquisas, que era venerado pelos romanos. E aí nessa data, 25, era um feriadão que se comemorava o nascimento do deus Sol Invicto. Aí por conta disso, a data, dia 25 de dezembro, é uma data pagã, assim, dos romanos.
Então seria paganismo comemorar o nascimento de Cristo nessa data. Aí eu pensava, realmente tem um sentido isso aí. Será que a igreja está errando, né, em fazer isso? Uma prática milenar, né, da igreja. Isso parece que começou no quarto século e vem até hoje. Uma prática aí. Mas seria errado, não? Qual argumento, então, né, para que a gente possa comemorar e não ter problema? Veja, nós não comemoramos aqui porque já é um costume aqui da igreja não fazer, né? Já fizeram, eu sou aqui louvado, né? Vocês já fizeram algum culto de 25 de dezembro? Não, né? Não é um costume daqui. Não tem que ter, não é um mandamento, não há um mandamento para ter, celebrar o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo celebra todo dia, né? Jesus tem que nascer no nosso coração. Isso é a realidade. Porque não adianta comemorar o nascimento de Cristo numa data específica e passar o ano todinho fazendo maldade, né? Não servindo a Deus, desagradando a Deus. Paulo até lá em Gálatas, ele fala assim para os Gálatas, que Cristo pudesse nascer no coração deles. Porque eles não estavam compreendendo a fé, não estavam compreendendo a nova aliança. E tem muito crente que precisa que Cristo nasça no coração dele todos os dias. Né? Mas, voltando aqui para o assunto, a gente cantou até uma música natalina. Nos nossos inários tem música natalina. Por quê? A Igreja Presbiteriana do Brasil não é contrária, irmãos, ao calendário litúrgico comemorativo, a Páscoa, por exemplo. Né? Nós também comemoramos a Páscoa e o Natal também faz parte do nosso calendário litúrgico. Nós não somos contrários. A Igreja Presbiteriana não é contrária. Se você é contra, você está sendo contra o costume da IPB. E alguns reformados que não comemoram, veja, tem uma diferença. A Igreja Reformada, por exemplo, ela não comemora uma boa parte. A Igreja Reformada é uma outra denominação que tem as suas regras, a sua cultura, a sua tradição. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma outra denominação que tem as suas regras, a sua cultura e a sua tradição. E tem doutrinas que a gente tem acordo. Por exemplo, a Igreja Reformada, ela não segue os padrões do Westminster. É a confissão belga. Nós admiramos a confissão belga, fazemos leitura, estudamos, mas não é o nosso documento doutrinário. O Catecismo de Heidelberg não é nosso documento doutrinário. Apesar que a gente fez leitura aqui do Catecismo de Heidelberg, né, que os padrões do Westminster se baseou muito na confissão belga e no Catecismo de Heidelberg. Nossos padrões doutrinários é a confissão de fé de Westminster. E quem elaborou a confissão de fé de Westminster? Os irmãos já ouviram falar, né? Os puritanos. Os puritanos, irmãos, não eram todos presbiterianos. Aprendam isso. Vejam. Os puritanos, que é um movimento do século XVII, que era um grupo de anglicanos, congregacionais, independentes e presbiterianos. Escutem. Os puritanos eram um movimento. E o puritano era um apelido que eles não gostavam, de desprezo, porque eles eram bem radicais, né, na doutrina. Eles queriam uma doutrina pura. Os puritanos queriam uma doutrina, né, que a igreja anglicana, que era a igreja que eles pertenciam, havia muitos de leis com a doutrina. E aí começaram a chamar de puritanos. Esses cristãos protestantes que eram anglicanos. Os puritanos eram anglicanos. Aí existiam aqueles puritanos que defendiam o governo congregacional, o governo episcopal e o governo presbiteriano. Os padrões de fé de Westminster é neutro nessa questão de governo. Procure aí, você não vai encontrar. Qual deve ser o governo da igreja? Não tem, diz que tem que ter presbíteros, né? Mas não diz como deve ser a forma de governo. E aí a igreja presbiteriana do Brasil, que nós somos presbiterianos da tradição americana. Porque o presbiterianismo nasceu com não os puritanos. Por que foi? Irmãos, John Knox, da Escócia. A igreja presbiteriana era escocesa. Aí tem Calvino, que é o pai, né, que dá o pontapé inicial, na França. Aí John Knox, discípulo de Calvino, funda o presbiterianismo, que vai para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos. Aí você tem que separar, nós não somos puritanos. Puritano é um movimento dentro da igreja anglicana. E aí nós herdamos deles os 3 tipos de fé. A confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. Somente isso que nós reconhecemos como nossos padrões doutrinários. Mas nós não reconhecemos o diretório de culto dos puritanos e outras regras públicas deles. Né? Nós não somos, então, por exemplo, o presbiteriano é do puritanismo, não é? O puritanismo eles eram diversificados, né? Diversificados em várias doutrinas. Então nós somos presbiterianos. Então nós não somos da ala puritanos,
Então, os puritanos, eles eram radicais em relação ao Natal. Já Calvino não era. Calvino, você vai encontrar nos escritos dele que ele falando da celebração do Natal e que se comemorasse sem excessos, com moderação. Né? Então, os puritanos tinham umas divergências até com o próprio Calvino. Eles eram bem mais fechados, bem mais radicais nas questões litúrgicas, por exemplo. Calvino era mais brando. Os puritanos defendiam a ceia 4 vezes ao ano. Calvino defendia a ceia todo domingo. Vê a diferença. Então, nós temos que pesquisar. Quer dizer assim, mas pastor, a gente somos puritanos. Engano cedo. Nós não somos. Agora existe dentro do presbiterianismo pastores presbiterianos que abraçou o movimento puritano, que são conhecidos hoje como neopuritanos, né? Que são contra instrumentos musicais na igreja, que são contrários a qualquer canção que não seja os salmos. Então nós não seguimos esse lado. Agora os puritanos são importantes para nós presbiterianos, são os piedosos, os documentos confessionais que nós temos foram produzidos por eles. Nós nos identificamos muito com eles. Eu aprecio muito os escritos puritanos, mas nós não andamos com tudo deles. Nós somos calvinistas da linha, né, presbiteriana escocesa, que temos, né, de tudo um pouco a confissão de fé dos puritanos, a confissão de fé das doutrinas bíblicas. Né? Mas nós temos a nossa própria liturgia presbiteriana, que é de acordo com o manual presbiteriano, e nós obedecemos às decisões do Supremo Conselho. Então nós não temos problema nenhum com o Natal. Porque o Natal não sabia a data de Cristo, mas foi uma vitória para a igreja. Como assim? Ora, se celebrava o nascimento do sol. Aboliram isso e passaram a reconhecer Jesus Cristo. Onde é que está o paganismo nisso? Uma pergunta que eu faço à igreja. Jesus Cristo é um Deus pagão? É um falso Deus? Então, agradecer a Deus pelo nascimento dele é paganismo? Paganismo é o quê? É adorar um falso Deus. Ninguém aqui está cultuando o falso Deus. Alguém está cultuando o falso Deus? Então não é paganismo. A data foi derrubada para o Deus Sol e passou a ser cultuado quem? A Cristo. R.C. Sproul, que é um teólogo que eu admiro muito, até eu sempre citei ele aqui, faleceu em 2017, ele fala justamente isso. Foi uma vitória do cristianismo, a abolição, a adoração ao Deus Sol invicto, passou a ser adorado Deus Jesus Cristo. Então não há nenhum problema. Agora, não há um mandamento, não há uma obrigação, a igreja não tem. Se a igreja aqui achar por bem o conselho, digamos que futuramente a gente tem um conselho aqui, o conselho acha por bem que tenhamos aqui cultos natalinos, aí a gente vai ter. Se o conselho achar por bem que não tenhamos, não teremos. Entendeu? Tem que ter culto. O Natal tem que ser o ano todo na nossa vida. Os irmãos estão entendendo? Então não há essa, né, visão de que é paganismo, de que há algum erro. Mas você vai encontrar alguns pastores presbiterianos que vão discordar de mim. Né? Poucos, porque a maioria dos pastores presbiterianos não tem problema com a comemoração do Natal, desde que seja feita moderadamente, né, sem contaminação com esse comércio, apenas cultuando a Deus pelo nascimento de Cristo. E aí, desde que nós acabamos de ler, irmãos, vamos para o texto, né? Tirando essa introdução aí, que foi um pouquinho demorada, João, ele vai falar de um acontecimento que é o maior acontecimento do mundo. Não houve nenhum maior do que esse. Não foi o homem ter pisado na Lua, se é que pisou mesmo, né? Tem aqueles que questionam. Não foi qualquer coisa que tenha acontecido mirabolante neste planeta. O maior acontecimento que aconteceu no mundo foi Deus ter pisado nesta terra. Que bênção. Deus pisou esta terra, isso é misericórdia. Deus poderia ter destruído o mundo, ou não, por conta do pecado, mas ele veio de forma misericordiosa, em forma de homem, trazer graça. E é isso que João, o apóstolo, o amor, vai nos falar aqui nesse primeiro capítulo que nós acabamos de ler. Então ele vai dizer que no princípio existia o verbo, a palavra. Essa palavra sempre existiu com Deus. Haja luz, olha, Deus e a palavra. E houve luz. Lá no capítulo 33, no versículo 6 de Salmo, diz que Deus fez o mundo por intermédio da sua palavra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Deus sustenta tudo pela sua palavra. Tudo vai existir por uma ordem de Deus. Do nada Deus fez o mundo. E esta palavra existia em Deus. E esta palavra poderosa
que é a causa e a existência de tudo, era o próprio Deus. Era Deus mesmo. No princípio era a palavra, o verbo, logos, no grego, que os filósofos já conheciam, né? Eles já trabalhavam com esse termo, o verbo logos, o logos divino, a sabedoria. Interessante, parecia que os gregos, os filósofos, eles tinham já um tipo de conhecimento disso, sem entender. O logos, sabedoria divina. E aí João pega esse termo dos gregos, que os gregos trabalhavam, e diz, esse logos, essa palavra que existia desde o começo, era o próprio Deus. Não era apenas uma energia impessoal, era Deus mesmo, e todas as coisas foram feitas por esta palavra. Nada do que existe, sem ele, nada do que existe foi feito. Não existe nada, irmãos, aqui que essa palavra não tenha feito. Né? A menor molécula, aquela coisa que a gente não enxerga, aquela coisa mais significante, invisível, não existe nada nesse mundo que Deus não tenha feito. Se há algo que Deus não fez, foi Ele mesmo. Só tem uma coisa que Deus não fez, foi Ele mesmo. Deus sempre existiu. Então a palavra sempre esteve com Deus. E ela mesmo é o próprio Deus. Todas as coisas que eram existem por intermédio desta palavra. Aqui destrói qualquer doutrina que é contra a divindade de Cristo. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, né, ela nega que Jesus é o próprio Deus. Né? O que é que ela faz com esse versículo aqui? Né? Existia um presbítero no quarto século chamado Ário. É arianismo. O que as Testemunhas de Jeová hoje defendem é a doutrina ariana, que sobreviveu. Que diz que Jesus não é Deus, é um anjo, né, um moço de recado, né, um filho inferior que Deus criou num dado, né, momento da eternidade. É isso que a Bíblia ensina, não? Porque se Jesus... João está dizendo que o verbo era Deus. Aí o que é que os Testemunhas de Jeová fazem? Né? Ele pegou a Bíblia, os Testemunhas de Jeová não pegou a Bíblia. Eles colocam um Deus de denúncia. Aí eles caem em problema. Temos dois deuses, um Deus maior e um Deus menor. Eles colocam lá, né? Um artigo indefinido. E a palavra era um Deus com denúncia. Se você pegar uma Bíblia de Jeová, está lá, e a palavra era um Deus. E aí eles caem em um problema muito sério. Porque Deus diz o seguinte, que antes dele, lá em Isaías, né? 40, 44, né? Antes dele, nenhum Deus se formou. E depois dele, nenhum Deus haverá. Em Deuteronômio, capítulos 6 e 4, diz que ouve Israel. É o credo do judeu, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios 4 que há um só Deus. Não há vários deuses. Se Jesus é um Deus, então há vários deuses. Caímos do politeísmo. Mas João diz que o artigo indefinido não existe no original, no manuscrito grego. Né? Se for lá, não existe esse manuscrito. João diz que Deus era a palavra, e a palavra era Deus. E ele ainda, para não deixar dúvida, diz que todas as coisas foram feitas pela palavra. Se todas as coisas foram feitas pela palavra, então a palavra é quem? É o próprio Deus. Então é heresia. Qualquer um que se diz cristão, né? E diz que Jesus não é Deus, é herege. Não chame ele de seu irmão na fé. Seja qual for, né? A piedade dele, o bom testemunho dele. Ninguém é salvo por conduta e por moral. Somos salvos pela graça de Deus revelada em Cristo. E diz que nele, na palavra, estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A vida, irmão, estava nessa palavra. A vida existe por causa dela. E nós existiremos eternamente por conta dessa palavra. E as trevas não compreenderam essa palavra. Veja, irmãos, a Escritura Sagrada chama o homem de trevas. Você é trevas. Nós somos trevas. A luz veio a este mundo, mas as trevas não a compreenderam. E não prevaleceu. Porque tentou-se apagar a verdade. Tentou-se lutar contra a Deus e a Cristo. Mas as trevas não vão prevalecer. A nossa mente, irmãos,
ignorância. Estamos perdidos. Estamos separados de Deus. Somos, por natureza, inimigos de Deus. O que nós fizemos com Cristo? Nós pregamos Ele na cruz. Nós odiamos a verdade, nós odiamos a santidade, nós odiamos a pureza, nós odiamos o que é correto. Nós somos trevas. E a luz resplandeceu sobre as trevas. Diz lá, né? Em Mateus, falando de Cristo morando na Galileia. Que a luz vai brilhar na Galileia, sobre as trevas. Porque o homem é trevas. Você é trevas. Você só é luz agora porque Cristo está em você. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas. Você só passa a não andar mais em trevas depois que segue a Cristo. Quem não tem Cristo, quem domina as pessoas que não têm Jesus é o diabo. Todo ser humano ele tem um demônio com ele. Ele está sob o poder do maligno. Não é o pastor Moisés que está falando isso. O mundo jaz no maligno. É por isso que Jesus falou, se o Filho não vos libertar, verdadeiramente não sereis livres. Livres de quê? Do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Só é de Deus quem se converteu. Pode ser você, eu tenho um parente, mas pastor, eu tenho um parente tão bonzinho. Ele não é crente, né? Mas ele é tão bonzinho. Ele dá esmola, ele é fiel à esposa, a esposa é fiel, e vice-versa. É melhor até do que certos crentes. É trevas. Só o fato de ele não querer ser crente já é o suficiente. Só o fato de ele não querer aceitar o batismo, né? O sangue de Cristo pelo batismo para purificar os pecados dele, ele está perdido. Ele está perdido. Ninguém é salvo por moralidade. Assim, mormons, né? Muçulmanos que odeiam os cristãos, seriam salvos pela moralidade. Judeus seriam salvos pela moralidade, né? Ninguém é salvo. Eu sou salvo. Ninguém é salvo por cumprir os 10 mandamentos, porque ninguém cumpre. Então o homem é trevas, mas as trevas, e aqui, né? Veio brilhar sobre os homens. E aqui veja, irmãos, você está com luz. Isso aqui é luz. No caminho da retidão, adorando a Deus. Que é o nosso dever, estar sempre adorando a Deus. O homem que não tem Deus não quer saber de adorar a Deus, não. Quer saber de tomar cachaça, de bar, de prostituição, de recreio, de passeio, de descansar, de qualquer outra coisa. Ele não quer saber de culto. Porque ele é trevas. Ele foge. E diz que o diabo foge da luz. É um pecador, ele foge de Deus. Ele não quer saber de culto, não. Você chama um parente que não é crente, um vizinho que não é crente, você vê, né, que está mal bíblia, arrudeio, deixa a promessa, não quer saber de rir, né? Agora, se você chamar para qualquer outra coisa mundana, ele vai. Ele tem interesse, mas a igreja não quer saber. Por quê? Porque ele é trevas. Ele é inimigo de Deus. E aí houve um homem que Deus enviou, que o nome dele era João Batista. Ele veio dar testemunho da luz. Ele não era luz. A luz é Deus. Deus é quem é correto. Deus é quem é santo. Deus é quem não tem pecado. Teve pecado, já deixa de ser luz. Nós vivemos como luz porque vivemos sob o brilho de Deus. Deus comunica a luz dele para nós. Nós não temos luz própria. A nossa luz, né, nós temos de Deus, pelo Espírito Santo. E aí João vem dar testemunho dessa luz. João é o cumprimento das profecias de Isaías, né? A voz que clama no deserto. E aí ele veio dar testemunho. E ele falou de Cristo, João Batista. Ele começou a pregar nos desertos da Judéia, pregando que o Messias havia chegado, que o Rei de Deus havia chegado, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já estava presente, e que os homens se arrependessem, e que os homens se preparassem os corações para receber, né, a Judéia preparasse para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dizia, olha, eu não sou filho, nem desatar as correias das sandálias dele. E ele já existia antes de eu existir, João Batista. E ele tem a pá na mão para fazer a divisão, e vai pegar, né? A pá e vai dividir. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, é o Espírito de regenerando, de convertendo. É como o João Batista está dizendo assim, eu não converto ninguém. O mínimo, máximo que eu posso fazer é dar um banho. Mas quem vai operar através do banho é Deus. Eu batizo aqui no batismo, mas não sou eu que faço o milagre da regeneração. Sou eu. Não sou eu que vou selar ninguém para a redenção. Quem sela
É o Espírito Santo. Aí ele batizará com o Espírito Santo. E com fogo. E aí o fogo seria... Não é fogo de língua estranha, não. Tem pessoas que acham, né? Eu quero mandar fogo, Senhor, manda. Fogo na Bíblia geralmente é juízo. Quem for batizado com o Espírito Santo, que é a salvação, vai ser batizado com fogo, que é a condenação. E aí ele fala, ele está com a pá para dividir, né? O trigo ele vai recolher com a pá e jogar no seu celeiro. Mas a palha ele vai jogar no fogo que não se apaga. João Batista diz isso. Que sejamos trigo, irmão, né? Quando Jesus vier. Que sejamos trigo e não a palha que vai ser queimada no fogo que não se apaga. E aí João deu o testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio até João. Quando João ouviu Jesus, né, pedindo para ser batizado, ele ficou assim, né? Não, o Senhor é que deve me batizar. Eu sou trevas, eu sou pecador, quem sou eu para me batizar? Aí Jesus, João, deixa, tem que ser assim, para que nós cumpramos a justiça de Deus. Até hoje o pessoal discute, por que Jesus tem que se batizar? Porque ele não tem pecado, né? E o batismo de João era para arrependimento de pecados, por que ele se batizou? Era porque na lei, o cordeiro, antes de ser sacrificado, ele tinha que ser lá fora. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, está se cumprindo, o cordeiro está aqui. Você não disse que eu sou cordeiro? Isso aqui é um ato. Você vai inaugurar, e veja o privilégio de João. Jesus falou que João foi o maior de todos os profetas. Por quê? Porque João viu que muitos profetas queriam ver. João deu de cara com o cumprimento da profecia. Com o Messias ali fisicamente. E ele inaugura o ministério de Cristo, apresentando Jesus às pessoas. Jesus é batizado. A Bíblia diz que ao sair da água, o céu se abre. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. E uma voz de Deus Pai ouvida do céu. Este é meu filho, que o mundo me agrada. Então João tem essa bênção. E aqui João o apóstolo está falando que João não era luz, mas veio testificar da luz. A luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, a verdadeira luz que vê ao mundo, irmãos. E as pessoas que aí falam do Natal, mas não entendem isso. Não, Jesus nasceu e Jesus perdeu, né? O protagonismo do Natal. É mais o que? Presentes, né? O Papai Noel. O Papai Noel é um santo da Igreja Católica, né? É São Nicolau. Não sei se aqui os irmãos sabem. A Igreja Ortodoxa cultua esse santo, né? Que era um santo que ajudava os pobres, as crianças com presente. Aí a Coca-Cola, né, pegou esse santo, botou aquela roupa vermelha, ficou um ciclo da Coca-Cola, né? Na década de 50, aquele velhinho gordinho, com a barba branca, que é um santo da Igreja Católica, o São Nicolau. Dois santos. Aí tem Jesus Cristo, o nascimento de Cristo. Aí Natal quer dizer nascimento de Jesus, Natal quer dizer isso, né? E aí a Igreja Católica também celebra esse santo, que é importante, né, para a devoção dos católicos, tanto orientais como dos católicos ocidentais. Nós não comemoramos aqui, né, o dia de São Nicolau. A gente não reconhece esse feriado. Né? A gente reconhece só um feriado na pessoa de Cristo. Somente a pessoa de Cristo é que tem um protagonismo para nós. Mas que o mundo não entende. O mundo não entende a desgraça que eles estão. A maldição que eles caíram. E Jesus Cristo tomou a nossa natureza para que nós pudéssemos tomar a natureza imortal dele, irmãos. Jesus Cristo, ele santifica a nossa natureza. A redenção só é na cruz, não, que começa. Sabiam disso? Quando Deus toma forma no ventre da mulher, ali ele já está trazendo redenção para toda a humanidade, nesse sentido. Para todas as faixas etárias, né? Cristo foi criança, Cristo foi adolescente, Cristo foi adulto. Ele ali já assume a nossa natureza para que nós, através da natureza dele, tenhamos a vida imortal, a vida incorruptível, que ainda vai se cumprir. E aí, para que o diabo não tenha nenhuma acusação contra nós, ele na cruz padece teu castigo. Ele santifica a natureza humana ao assumir a nossa natureza, para que você seja divino também. Né? Nós vamos ter a natureza de Cristo incorruptível, vamos ser participando da natureza dele. Pedro fala isso na sua primeira epístola, para que tenhamos a vida imortal. E aí ele sofre, castigo que você deve sofrer no inferno, Cristo ele sofre na cruz. E aí o diabo não pode lhe acusar. Que acusação, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, irmãos? Quem? Quem, irmão? Se é o próprio Deus?
Quem nos justifica? Romanos 8. Aí lá em Colossenses 2 diz o seguinte, que Cristo pagou toda a dívida. Toda a dívida foi paga. Mas isso aí só é válido para quem aceita Jesus. Para quem recebe Jesus como Salvador. Só é válido. A eficácia do que Jesus conquistou na cruz, toda a redenção que Jesus conquistou, só é benéfica para os eleitos. Para aqueles que Deus predestinou e respondem com fé. Para quem não aceita Cristo, né? Para quem não é chamado por Deus, não vai se beneficiar disso aí. Quem sabe, né? Quando Jesus vier, ele vai fazer separação. Jesus falou, o rei do céu é como um pescador, que jogou, não é pescador, jogou a rede no mar e pescou todo tipo de peixe e colocou na beira da praia para fazer separação dos peixes bons e dos peixes maus. Os bons serão recolhidos, os maus serão jogados fora. Assim será na consumação do século, disse Jesus. Os anjos irá separar, quando o Filho do Homem vier, né? Os anjos separar os maus dos bons. Irá recolher os bons e os maus será lançado no fogo que não se apaga, nas trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é isso. Então Jesus, meus irmãos, ele assumiu a nossa natureza. Isso é graça. Deus agora é como um de nós. Deus se tornou um homem na segunda pessoa da Trindade. Não foi Deus Pai que tomou a natureza humana, nem Deus Espírito Santo, né? Foi a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, que assume a natureza humana e a redime. E aí reconcilia a humanidade com Deus. Através da Deus, né? Se une à natureza humana e a humanidade é reconciliada com Deus. Por isso que diz, Deus estava em Cristo, 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Deus estava em Cristo, reconciliando-se com ele. E não imputando os homens suas transgressões. Então, Deus se une à humanidade através da encarnação. E aí o verbo estava no mundo. Aí esse verbo, a palavra, o Logos, criou o mundo. Que pensa, irmão? Já pensou? Você tem o próprio Deus, o Rei do Universo, o Criador, como seu vizinho. Pensa na profundidade disso. Você não sabia, ninguém sabia. Isso era, ninguém entendia, ninguém sabia disso. Você trabalhando lá na carpintaria de José, sendo um dos funcionários lá, trabalhando com Jesus Cristo, não sabia. Imagina aquela mulher, Maria, a pensão dela. Imagina a mulher amamentando o próprio Deus. Como é que é isso, hein? Por isso que Paulo diz, é grande é este mistério. Ele chama de mistério da piedade. Uma das versões que eu mais gosto, né, é que diz que Deus se manifestou na carne. Foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, crido no mundo e recebido na glória. Lá em se for na primeira Timóteo, na segunda, 3:16. Deus se manifestou em carne. Então, Deus se fez homem. Então, a humanidade, pode dizer assim, não está mais perdida. Deus faz parte da humanidade. É Deus humanidade. Deus humano. Para se reconciliar com os homens. Mas só se reconcilia com Deus, tem a parte do homem. O homem tem que ter arrependimento. O homem tem que reconhecer a seu estado de pecado. O homem tem que reconhecer a Cristo como Salvador. E aí o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele estava aqui, ninguém sabia, aquele menino, né? Imagina essa criança, ou essa, fosse o próprio Deus. Aí você não sabesse. Mas era Deus que estava entre nós. Né? E a Virgem dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Que quer dizer Deus conosco. Isaías 7:14, Mateus 1:20 e 23. Deus com os homens. E aí o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu, não sabia que Deus estava ali, confundido entre os homens. Então veja o quanto foi grave o pecado dos judeus ter mandado matar Cristo. Por isso Deus falou para Pilatos que, Pilatos, maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Se eu não houvesse falado para eles, depois Cristo fala, isso aí, né? Ele dá prova de entender para muita gente. Eles não teriam desculpa, mas agora não tem mais desculpa para o pecado deles. E aí Jesus está falando para aquela geração de judeus. Ele não tem mais desculpa para o pecado deles. Porque
não conseguiram ver, né, que Deus estava ali. Quando Jesus entra com o jumentinho em Jerusalém, ele chora, ele entra chorando. Porque Jerusalém ia ser destruída 40 anos depois. Ele fala, não ficará aqui pedra sobre pedra, né, falando dele. Ele entra chorando. Ele diz assim, se vocês soubessem a quem pertence a paz de vocês, né, mas está oculto a vocês. Se vocês reconhecessem que Deus veio visitar vocês, vocês não iam padecer, que vão padecer. Porque vai chegar tempo que soldados vão cercar vocês de trincheiras e vão arrasar a cidade toda, vão matar os seus filhos, vão derrubar a cidade, porque vocês não conheceram o tempo que Deus veio para visitar vocês. E Jesus chora por essa situação. E aconteceu no ano 70, né, 40 anos depois, os romanos destruíram a cidade e arrasaram com os judeus. Eles praticaram um pecado muito grave. Eles mataram o Deus homem. E não haveria perdão. Não haveria perdão para essa culpa, né? Isso que ele falou, né? Que todo pecado seria cobrado deles, desde Abel até aqueles dias, seria cobrado daquela geração. Eles não reconheceram, eles não receberam. E o judeu até hoje é endurecido, um judeu. E vai para o inferno. Não pensa porque nasceu judeu que está salvo, não. Vão para o inferno. Se não reconhecerem Jesus Cristo, que Deus está em Cristo, que é o Messias, que eles vão para o inferno. Judeu é aquele, como Paulo fala em Romanos, que crê em Cristo. Como Paulo fala aos Gálatas. Judeu, descendente de Abraão, agora é quem crê em Jesus. E se sois de Cristo, Gálatas capítulo 3, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu já citei bastante isso aqui, já? O judeu é você. Você é o judeu original agora. Não é o que está na incredulidade, não. Aí por isso que eu digo, ó, veio para o que era seu, os judeus. E os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus e o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Você que recebeu a Cristo, meu irmão, Deus te deu agora o poder de se tornar filho de Deus. Você agora é filho de Deus, não é mais criatura. Não é mais um homem caído em Adão. Não é mais um homem afastado, uma mulher afastada, perdida. Você agora é filho, herdeiro de Deus. Deus te deu esse poder, esse direito. Você agora tem toda a herança de Cristo. A vida imortal. A promessa da ressurreição. E essas pessoas não nasceram do sangue. Não foi, né? Não é uma coisa hereditária. Ser filho de Deus não é nada hereditário. Não é algo da vontade do homem. Não é pelo livre-arbítrio. Paulo diz, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, da vontade de Deus. Mas aqui, ó, mas de Deus. Os pais não nascem, mas do Espírito. Ser crente, ser filho de Deus é algo sobrenatural. É Deus que faz. Ninguém vai ser do espiritismo, da feitiçaria, da homossexualidade, do homem, né? Da vida de homicida, da bebedeira, da cegueira, da idolatria. Se Deus não fizer um milagre no coração dele. Se Deus não der a ele o dom do arrependimento. Ele tem que se arrepender. Tem essa parte do homem, Deus chama a todos ao arrependimento. Mas como o homem não tem essa condição, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, se o Pai que me enviou não lhe conceder, dê a ele o arrependimento para a vida, ele não vem. Mas aprova a Deus a dar a vocês que estão aqui, nesta noite. Lembrando, acabamos de cantar com o PH, né? Uma música natalina que está no nosso cenário, que nasceu nosso Salvador. Ele já existia como velho, mas nasceu como homem, para redimir a nossa situação, para redimir a nossa natureza. Ele assume a nossa natureza para santificá-la, para tapar a boca do diabo, para tapar a boca dos demônios. O homem é importante para Deus. O homem agora é comprado por Deus. Deus assume a natureza dos homens. Hebreus capítulo 2 diz isso, que Deus não veio salvar os anjos. A salvação não é para os anjos caíram. Deus não, nos seus decretos, não aprova a Deus providenciar a redenção para os anjos caídos. Deus não poupou nenhum anjo que pecou. Judas 6. 2 Pedro 2,4. Mas veio salvar toda a descendência de Abraão. Aí se você olhar lá, toda a descendência de Abraão, então sou descendente de Abraão, estou de fora. Né? Visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da sua morte destruísse o diabo, que tem o poder da morte. Então, Cristo, através da carne humana, ele destrói, da carne pecaminosa e da própria carne,
Cristo se faz pecado, né? Assumindo o nosso pecado, para destruir o pecado, para destruir o diabo. E aí toda a descendência de Abraão será salva. Mas quem são os descendentes de Abraão? Quem tem fé em Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne, meus irmãos, e morou, e habitou entre nós. É por isso porque, irmãos, nós veremos Deus em Cristo. Nós vamos morar com Deus, porque Jesus, por conta de Cristo. Cristo vai estar conosco. Deus vai estar vivendo conosco por meio do corpo de Cristo. Porque Deus é infinito. Deus não pode ser visto. Deus incorpora na sua essência espiritual. Que em casa vocês vão identificar que nem o céu dos céus pode me conter. Aí Deus, através da segunda pessoa da Trindade, assume a natureza humana para que nós tenhamos convivência com Deus em carne. Cristo é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. Hebreus 1,3 diz, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele falou para Filipe, né? Senhor, já sabemos de tudo, só agora falta o Senhor nos mostrar o Pai. Nos mostra o Pai que é o bastante. João capítulo 14, versículo 7, né? E diante. Ele há tanto tempo estou convosco, Filipe. E você pergunta pelo Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por que tu dizes isso? Mostra-nos o Pai. Não crês que o Pai está em mim, eu estou no Pai? Aí lá em João capítulo 10, versículo 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Então ter Cristo é ter Deus. Ver a Cristo é ver a Deus. E estaremos com Deus por toda a eternidade, porque estaremos morando com o Cristo glorificado. E essa é a nossa esperança, irmão. Por isso você está aqui. Você não veio aqui para Deus abrir porta de emprego. Você não veio aqui para Deus, né, restaurar. Se tiver alguém com casamento quebrado, espero que não. Você não veio aqui para Deus curar, né? Talvez você esteja até pedindo uma cura. Mas o principal motivo de estarmos aqui reunidos domingo após domingo é a busca de Deus. Pelo que Deus é. Pelo que Deus já fez, né? É pela obediência e adorável na sua presença. É saber que estaremos juntos na eternidade. Todos nós aqui vamos estar juntos na eternidade. Vai ter gente aqui que vai primeiro. Você quem vai morrer primeiro aqui, né? Vocês não vão voltar hoje, né? Mas, digamos que eu morro amanhã. Daqui a um pouquinho chega outro. Né? É assim. Mas a morte para nós, irmãos, não deve ser visto mais como algo temerário. Infelizmente tem gente que tem isso, né? A morte para nós é as portas para estarmos com Cristo. O Deus homem, que nos santificou, e foi para isso que ele nos chamou.